Boa tarde, aspianos e amigos da ASP. A ASP é a instituição que sempre busca agregar, unir seus associados, principalmente porque é grande o número de professores que tão bem souberam exercer seu magistério, essa nobre missão. E no mês de outubro, como temos o dia 15 dedicado ao Dia do Professor, não poderíamos deixar passar essa data em vão, mesmo nesse período de pandemia. Assim, com o apoio técnico do Joab, resolvemos pedir o depoimento de alguns aspianos que são muito importantes para todos nós, como os outros também. Então, os dois convidados representam todos os demais aspianos. Para o primeiro dia, né, foi convidada a professora Ismênia Martins de Knop, por toda a sua trajetória no contexto da história, da educação e da cultura em Niterói. E um membro assim, bastante ativo e produtivo na ASP-UF. E ela foi, então, convidada para falar a respeito do seguinte: por que eu quis ser professor? Então, nós queremos, hoje, ao ouvirmos a Ismênia, termos também todo um exemplo de quem muito batalhou pela cultura, pela educação e pela história. E até finalizo com aquela frase que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e também aprende com quem está aprendendo. E por isso dá asas à imaginação e torna o mundo melhor, a educação mais construtiva. Prezados aspianos, que nós possamos, nesse mês de outubro, render as devidas homenagens aos grandes mestres da nossa cidade. Olá, sou Ismênia, da UF. Tenho o maior prazer de estar me dirigindo mais uma vez aos meus colegas da ASP, que tanto estimo e espero firmemente que sobrevivamos todos para podermos estarmos presencialmente mais uma vez reunidos, mas de qualquer maneira festejo esse momento, ainda que digital. Me foi colocada a questão de que por que escolhi o magistério, né? Na verdade, refletindo sobre isso, eu acho que eu não escolhi. Eu acho que eu fui vocacionada para isso, né? Eu acho que desde a primeira infância, né? Desde os 7 anos, eu me lembro brincando de professora, e eu era professora, naturalmente, né? Aos 18 anos, eu já dava aula particular nas férias de francês. Eu estudava no colégio francês e dava aula particular de francês. Aos 19 anos, já na PUC, eu dava aula de latino pré-vestibular da PUC, né? E depois eu larguei curso de Sociologia e Política, porque tive 2 filhos. Com 20 anos eu já tinha 2 filhos. Então, eu fui fazer o curso de História em Niterói e me encontrei de uma maneira maravilhosa nesse campo de disciplina, né? Naturalmente, toda a minha orientação era para o área de humanos. Agora, eu quero dizer que amo a história, né? E como dizia Lucien Febvre, se não amasse, não seria historiadora. Mas eu não me realizo apenas como pesquisadora ou por produzir trabalhos historiográficos, né? A minha realização profissional é através da docência. Eu digo mais, a minha realização profissional e existencial, né? Lembrando aquilo, né? Que o Marx dizia, quer dizer, isso estou dizendo numa linguagem minha, mas na verdade eu já fiz até um seminário sobre isso quando fui para a reitora na ProEx, com as pessoas que lá trabalhavam. Que emprego a gente tem para sobreviver? E trabalho a gente tem para se realizar como pessoa, como ser humano, como ser social. Então, se você pode ter um emprego no seu trabalho, quer dizer, aquela realização pessoal no seu trabalho, no seu emprego, né?
Isso é uma maravilha, né? E eu acho que eu fui sorteada por isso, que eu pude fazer uma carreira, né, de professora, uma carreira de pesquisadora. Fui pesquisadora no do CNPq, mas o que eu me orgulho, né, é do meu grupo enorme de ex-alunos, né, que são as minhas obras compromisso da educação. Quer dizer, não apenas instruir, mas educar. Educar como bom profissional na sua área, educar como cidadão, educar de todas as maneiras. Isso a gente faz um pouco o exemplo da gente. Eu procurei mostrar para os meus alunos que dar aula para mim era uma coisa que me apaixonava, né? Me gustan os estudiantes, cantava eu com Mercedes Sosa para eles, né? Então, era isso que eu tinha que dizer, desejando para nós, professores aposentados, uns mais novos, outros mais velhos, né? Mas que nós tenhamos, né, ainda pulsando dentro da gente, aquele coração, não de estudante, mas um coração de professor que possa, nesse momento tão grave, que é a educação do país, a pesquisa, o ensino, a assistência social, enfim, todos os direitos fundamentais, né? Mas principalmente a nossa área, com todas as restrições da verba de pesquisa, etc., que nosso coração de professor, né, nos mantenha viva na militância, de alguma maneira, falando, colocando para quem a gente pode, né, até onde vai a nossa voz, né, as nossas posições em defesa, sobretudo, da educação, né, e, sobretudo, de uma universidade. Né. Eu formei alunos para o Brasil inteiro, em mestrado, em doutorado, cursos de especialização, implantamos cursos de mestrado do Paraná ao Crato, e eu participando disso, inclusive já com 70 anos eu estava no Crato dando aula, num programa. Então, essa paixão, afinal de contas, e eu acho que a coisa que mais importante nós, professores, temos que fazer, né, é nos conscientizarmos que nós somos especiais. Né? Somos especiais porque toda transformação social, toda transformação do país só será alcançada através da educação. Mas isso é preciso que haja um veículo para isso. E o veículo não vai ser só o vídeo, não vai ser o livro só, é fundamentalmente o professor. E não é o professor porque ele vai levar uma série de... tornar os seus alunos mais sábios, levar uma série de conhecimentos novos, discutir metodologias mais apuradas, quadros teóricos mais refinados. Não é isso. Quer dizer, na verdade, eu acho que nós temos que ter, né, junto aos nossos alunos, né, etc., que nosso coração de professor, né, nos mantenha viva na militância, de alguma maneira, falando, colocando para quem a gente pode, né, até onde vai a nossa voz, né, as nossas posições em defesa, sobretudo, da educação, né, e, sobretudo, de uma universidade, né, autônoma, pública, uma universidade pública, autônoma, de qualidade e comprometida socialmente. Muito obrigada. Olá. Insistindo, o momento que vivemos exige, digamos assim, recursos para acalmar convites à contemplação. Ligado a isso, o professor que hoje homenageamos precisa de serenidade para fazer o seu trabalho.
Pensando então numa canção francesa, já que o maestro me pediu que preparasse, que apresentasse uma canção francesa, então eu pensei em alguma que pudesse parecer própria para o momento e num lugar de praias e de mar tão lindo como o nosso. E escolhi La Mer. La mer, on voit danser les longs des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses boutons avec des anges si purs. La mer, bergère de l'azur infini. Près des étangs, ces grands roses muets. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Près des étangs, ces grands roses mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. D'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Olá! Agradecemos a todos que estiveram conosco, nos acompanhando neste momento tão agradável, nos quais tivemos a honrosa participação da professora emérita da UF, professora Ismênia de Lima Martins. Exemplo de professora dedicada, altamente competente e que, com seu dinamismo e amor ao magistério, conforme podemos perceber em suas palavras, torna-se um exemplo para todos aqueles que pretendem iniciar ou prosseguir na trajetória do magistério. Obrigada, professora Ismênia. Obrigada também à professora Márcia Japur Garcia, que com sua bela voz nos traz ou nos brinda com a canção La Mer,
Metáfora, como ela própria disse, das diferentes circunstâncias da vida, ora plácida, ora revolta. Esta live, como a próxima a ser transmitida, constitui-se em homenagem a todos os professores, em especial aos aspianos, e mais especialmente ainda aos aspianos amigos que já partiram, mas que deixaram no coração de seus ex-alunos e de seus companheiros da ASP exemplos de dignidade e profissionalismo e amor ao magistério. Obrigada também, professor Joab, que com as atividades por ele desenvolvidas e coordenadas, mantém acesa a chama e o vigor da ASP em tempos tão difíceis. Até a próxima e obrigada.